Olá, senhores. Este é o 35º vídeo. É o outro lado da história de Adão e Eva. Será? Qual a história verdadeira de Adão e Eva, né? Tá complicado. Essas informações que eu vou dar para vocês, vou passar para vocês no meu estudo, na minha pesquisa durante esses anos, parte do ser chamado Todd, que viveu lá na Atlântida, né? Todd. E eu desconfio, Todd, será que está dando para ver aí? Acho que está apagado. Essa luz aqui. Acho que agora deu, né? Todd. Esse ser aqui, eu desconfio que ele é o Ra, lá do Egito. Porque eles às vezes são os mesmos seres, mas eles tomam outra denominação. Bom, então parte informação desse ser que informou um canalizador, né? Ou seria o mentor desse canalizador. E parte está escrito lá nos escritos sumérios. Sumérios, que já parece que na época de Cristo esses seres já existiam, os sumérios. E os sumérios, já sabe, são descendentes lá também dos negativos, né? Bom, então, acredita-se no que está escrito nesses, que eu não sei se eram escritos em pedra ou naquele... Tem um nome que usavam no Egito, né? Não é um papel, é um negócio lá, acho que feito de uma árvore. E eles encontraram, traduziram, só que na tradução às vezes tem interpretação diferente, né? Sei lá. Mas eu acho que a possibilidade dessa informação ser verdadeira é 99%, porque na Bíblia fala, Deus fez Adão e Eva. Ora, Deus a gente já está sabendo que eram os supostos deuses, que se fizeram de deuses, ou que os habitantes aqui já existiam aqui, e os futuros que eles fizeram, os escravos que eles fizeram, os achavam que eram deuses porque eles tinham certos poderes paranormais. Então foram denominados de deuses, e eles gostaram da situação e se deixaram passar por deuses. Então, mandaram lá alguém escrever aquilo na Bíblia, né? Os escribas lá. Que Adão e Eva e tal. Agora, o que a semelhança que está na Bíblia é o nome, Adão e Eva, a árvore. Inventaram lá essa maçã, mas podia não ser a maçã. Pode ser figurado. E, entre aspas, a serpente, que há uma verdade sobre a serpente que não é serpente, mas a palavra existe. Então, há muita... não é sincronização, mas há muita semelhança nas coisas. Então, eu tenho umas anotações muito bagunça aqui, então vamos ver se eu consigo. Eu vou botar assim, uma palavra, boto outra, e aí na hora eu vejo a palavra e vou lembrando, né? Então fica assim um pouco. Deixa eu ver aqui. Vai entrar nessa história os Anunnakis, os Nefelins, o Enlil, o Enki, a inversão dos polos. Deixa eu ver mais aqui. Muito bem, muito bem. Então, senhores, vamos lá. Então, no vídeo passado, eu falei nos
Nefelins. E há uma... Poxa, grande parte das informações tem uma coisa que parece que é, depois vem outra diferente. E agora estou esquecendo a palavra para colocar essa palavra. Bom, deixa eu falar. Eu sei que começa com P, mas não consigo lembrar. É como você dizer assim: ih, fulano passou debaixo da escada. Aí veio outro e disse: ah, ele passou perto da escada. É mais ou menos isso. As controvérsias, isso, lembrei, não é com P, é com C. Controvérsias. Muito bem. Então, há um estudo em que diz que os nefelins foram o resultado vamos dizer, o resultado dos Anunnakis e outros, de transarem com as mulheres humanas, porque acharam elas bonitas, que eram escravas, né? E eles começaram a transar, porque isso até está na Bíblia, né, dos nefelins. Então deram essa denominação de nefelins. Outra versão diz que os nefelins foram feitos pelos Anunnakis. Bom, não deixa também de ter gen Anunnaki, porque se eles são fruto da sexualidade entre as mulheres da Terra e as mulheres Anunnakis também com os homens da Terra, então resultou isso. Então, eles existiram realmente, só há essa diferença, que eu creio que seja realmente o resultado, tá? O resultado dos Anunnakis com... E como na tradução, como eu digo para vocês, como na tradução há muita má interpretação, então a gente fica, né, com os nefelins, parece que esse nome é que está lá na Bíblia, né? Mas de qualquer maneira, eles existiram, né? Mas só fica a dúvida. Foi o resultado ou eles foram feitos pelos Anunnakis? Porque em todos os extraterrestres evoluídos, sejam ainda corpos materiais, mas que sejam evoluídos, eles têm os geneticistas, que sabem lidar com essas energias de fazer os seres. Não sei se já fazem as almas também. As almas não, os espíritos. Acho que os espíritos não, os espíritos é do Criador. As almas é que eles fazem em laboratório, para colocar entre o espírito e o corpo, né? Muito bem. Então, como eu havia dito no vídeo anterior, quando os Anunnakis chegaram aqui no planeta Terra para ver se tinha ouro, encontraram na África, parece que foram 300 que ficaram na nave, 300 que passou a ser um negócio espacial lá, que eles fizeram uma estação espacial depois, né? Ficava ali, e 300 aqui na Terra. Nesse meio todo, tinham 12 chefes. Então, cada chefe era de um grupo, né? De um grupo desses 300. Os principais chefes que veio a surgir, a dar informações, a que ocasionou essa historinha lá na Bíblia da Adão e Eva, o que ocasionou a história escrita lá dos Sumérios. Desses 12 havia o Enlil e o Enki. Eles eram irmãos, mas eles tinham mais irmãos. Só que esse Enlil, eu vou escrever aqui o nome para vocês, para quem não sabe, né?
Eliu, e Enki. Deixa eu sair de perto aqui. Eu não sei porque tem dias que parece que fica mais iluminado aqui, mas a luz é a mesma. Eliu e Enki. Eu não estou vendo aí, mas eu creio que, porque a minha vista também está fraca, eu creio que deve estar dando para ler aí, né? Deixa eu ver aqui. É interessante que eu coloco aqui mais a luz e não fazer uma outra coisa. Chegar mais computador para cá. Ah, eu acho que agora deu um pouquinho a mais, né? Bom, Eliu e Enki. Um deles era o irmão menor, mais novinho. Eliu. Eles eram o quê? Anunnakis, vindos do planeta artificial Nibiru. E eles pertenciam à família de Anu. Para não dizer outro nome, você não vai falar Anu. Anu. Eles pertenciam à família, assim como a Inanna, que era avô, ele era avô da Inanna, que veio também relatar coisas à canalizadora. Ok? Bom, vamos lá. Então, esses dois irmãos, um deles, não se dava bem os dois, um deles tinha inveja. E que, deixa eu ver aqui, quem é que tinha inveja? Era o Enki, né? O Enki tinha inveja de Eliu, porque o Enki queria estar no lugar de Eliu, que o pai dele deu aquela parte lá perto do Iraque, por ali, né? Onde tem aquele grande portal que eles vieram. E havia jardins ali, havia palácios, quer dizer, com o tempo, né? Foram construindo isso, os escravos que eles fizeram lá na África, depois foram alguns transferidos para trabalhar para eles. E foi aí que essa mistura, né? Começaram a se interessar pelas mulheres, eram mais baixas que eles, mas começaram a se interessar e lá transaram. Agora eu não entendo se elas eram tão mais baixas, como é que um cara de 3 metros e tal conseguiu fazer isso, sei lá. Muito bem, então vamos lá. Havia a coincidência, a semelhança da Bíblia, havia realmente uma árvore no jardim do palácio do Eliu, né? E ele proibiu a todos de comerem do fruto da árvore, que na Bíblia está maçã, mas eu sei lá se era maçã, pode não ter sido maçã, colocaram maçã. Talvez a tradução, não tivesse tradução para o nome da fruta, e eles colocaram a maçã. Porque se fosse assim, eu criança comia maçã quase todo dia, que me mandavam dizer que a maçã é muito boa, tem que comer, tem que comer. Eu comia. E não tenho uma inteligência assim, né, super, ou até tem problemas de memória e tal. Então não devia ser a maçã. Bom, mas quem comesse, porque eles diziam que quem comesse do fruto da árvore teria os mesmos poderes, seriam iguais a eles. Então, eles não queriam isso. Isso é uma historinha, porque eles já vieram com poderes lá de Nibiru. E que também, há um detalhe aí, que eles poderiam procriar, né? Parece que eles poderiam procriar se comessem daquela árvore, né?
que parece que eles fizeram os escravos. Um pouco confuso, né, a historinha. E aquilo que eu digo na hora de traduzir é um problema, mas há muita semelhança, né? Aí o Enki, invejoso do irmão, que queria tomar o poder, porque o Enki, ele era responsável pela estação espacial que fizeram acima da Terra. E dali eles poderiam também regular o tempo, chuva, etc, etc. Por isso que eles eram considerados deuses, mas eles tinham, vamos dizer, máquinas para fazer isso. Outros tinham poderes mentais, né? Então foram considerados deuses. Aí o Enki fez uma sujeirada com Enlil para o prejudicar. Mas agora vamos retornar, antes de eu falar isso, contar, vamos retornar àquela historinha da feitura dos escravos. Recordando, durante milhares de anos, os Anunnakis ficaram trabalhando nas minas, mas eles eram pessoas que não eram escravos, eles não eram trabalhadores, mas eles faziam aquilo para bem do povo deles, porque lá tinha um problema, né, no planeta deles. Então, aí depois começaram a se revoltar. Por que eles tinham que trabalhar ali? Tinha que ter outros para trabalhar e não quiseram trabalhar, então foram feitos os escravos ali na África. Quer dizer, na África não, foram colocados depois na África. E os escravos E como é que foram os escravos? Eu já contei que foi um sêmen de um símio, né? Símio é um tipo, é um macaquinho, né? Um pouco diferente daqueles outros, que tem vários tipos. E o sêmen lá de um jovem Anunnaki. É claro que isso foi feito em laboratório, lá fizeram. Então, havia 7, que eles chamam aí, que eu acho que são 7 mulheres Anunnakis, mas eles chamam 7 mulheres Nefelins. Por isso que eu contei aquela polêmica que um diz uma coisa, que é o fruto, então se não foi fruto, ou se os Anunnakis não são denominados Nefelins, aí tá, mas são 7 mulheres. Foram escolhidas 7 mulheres. E foram colocados, depois de preparar lá no laboratório deles, lá dos geneticistas, foi colocado no útero lá das mulheres para que elas conseguissem ter humanos, né? Aí foi lá, foi desenvolvendo, não fala o tempo que levou, não diz nada disso, mas então procriaram. Então elas tiveram esses filhos ao mesmo tempo, 7 Evas, e tiveram 7 seres humanos. Também não fala se foram homens ou mulheres, mas deve ter sido homem e mulher, né? Deve ter sido das duas, né? Agora, por que 7, né? Interessante, né? Muito bem. Então, eles foram feitos e levados lá para África, sudeste da África, do lugar chamado Gondwanalândia, um nome difícil. Ui. Go. Lembra de Go? Go, D, W.
Será que deu para ver aí? Um nome enorme. É Gondwanalândia. Se não deu, eu vou botar aqui para vocês verem. Porque tem gente que vai querer pesquisar, vai ter oportunidade de ir a certos lugares onde está escrito esse lugar que existiu, né? Sei lá. Tá vendo aqui, ó? Gondwanalândia, ou Gondwanalândia, como se diz isso? Então, no sudeste da África. Então, eles foram colocados ali depois, com o tempo, eles pegaram parte de escravos e levaram lá para esse lugar dos arredores do Iraque, hoje é o Iraque, para fazer, eu acho que devia ser a Babilônia, Mesopotâmia, né? E onde tinha aqueles jardins suspensos. Existe um lugar em Portugal chamado Bussaco, que tem, vamos dizer, jardins suspensos, jardins. Você olha aquilo tudo assim alto, e aí você chega lá, lembra dos jardins suspensos da Babilônia. Interessante. Porque ali, naquela região, teve seres de tudo que é lugar, draconianos, reptilianos, seres serpentes, outros, descendentes de outros. Então já, né, as ideias levaram aquelas ideias para lá. Bom, então foram nessa... Então, não sei se todas as Evas, mas uma delas estava vivendo ali, onde tinha o palácio, onde tinha o jardim, onde tinha outras coisas ali. Uma das Evas. Todas elas tinham a denominação de Evas, né? E o Enki, para se vingar, porque ele era um invejoso, era um cara mau, e era reptiliano, né? Anunnaki, que tem sangue reptiliano. Então ele chegou perto dessa Eva, de uma das Evas, essa Eva aí, e contou o motivo por que o irmão não queria que ninguém comesse da árvore. E a explicação foi porque eles iriam adquirir os poderes deles. Bom, então ele começou a tentar a Eva comer. Mas por que na Bíblia está a serpente? É aquele problema da tradução que eu falei para vocês, da interpretação na hora de traduzir. Porque Enki quer dizer o significado de Enki, serpente. Serpente, Enki, o significado da palavra Enki, serpente. Então na Bíblia está lá escrito. A serpente tentou a Eva, mas não é serpente bicho, animal. Foi um homem macho, um Anunnaki, ou como queira dizer, o Nefelim, mas foi ele que falou isso para ela. Ela acabou comendo e tentou, ele persuadindo, né? Ela tentou persuadir também o Adão, os dois comeram. E aí, como é que ficou? Lógico, Enlil, sabendo disso, os expulsou do paraíso, que não era o paraíso, era o jardim do palácio, e os levou lá para Gondwanalândia, lá para o sudeste da África, onde eles foram feitos. E ali o que aconteceu? Começaram a se procriar, ela teve filhos. O nome dos filhos desse Adão e a Eva está escrito lá nos escritos suméricos, diz que está lá. Está o nome deles todinhos lá dos filhos. E aí, né?
Aí começaram a procriar, começaram os humanos a nascer mais, né? E eles mesmos, por eles mesmos, os humanos ali, que eram os escravos, que foram feitos pelos Anunnakis, eles começaram a ter seu desenvolvimento por eles mesmos, né? Vai ver que foi do fruto, né? Comeram, não sei. É interessante essa história. Bom, e isso, lógico, demorou muitos anos, muitos anos, muitos anos. Bom, a história não está toda, ele só escreve as coisas principais. E aí o que aconteceu? Um belo dia, como irá acontecer, que a gente não sabe quanto vai acontecer, chama o evento solar, que eu acho que não é o evento solar, é a inversão dos polos, que tem a ver com isso, né? Que um dia vai acontecer novamente, porque demora milhares de anos e a Terra volta novamente a transformar, a girar lá para a inversão dos polos, né? Acho que é a própria natureza que faz isso, né? Não é ninguém. Então, esse Golden Land, o que aconteceu? Houve, naquela época, depois de milhares de anos, uma inversão dos polos. E ela afundou. Que isso aí era uma ilha, no sudeste da África, mas não era ali no continente, era uma ilha pertinho que pertencia à África. E era lá, não sei se era ali na ilha, mas era na África, que era que eles, coisavam o ouro, né? Tiravam o ouro lá. Então, a Groenlândia ela afundou. Porque quando há aquele balanço da Terra, né? A Terra está aqui. Os polos, vamos lá raciocinar, né? O polo está aqui. Ela hoje é assim, né? Está aqui. Ora, a mudança dos polos, como é que vai acontecer a mudança dos polos? Ela vai fazer isso. Quando ela faz isso, em certas regiões, isso estou raciocinando, né? Em certas regiões da Terra, o mar vai cobrir. Que diz afundamento, que não é afundamento. Não é bem uma coisa, ela vai ficar ali, mas vai ser coberta pela água, como um tsunami. Aí ela afundou. Ao passo que ela afundou, apareceu outra região chamada, que depois deram o nome, de Lemúria. Então, quando houve essa inversão, na época tem que ler, senão eu vou dizer o nome todo errado, da Gondwanalândia, lá na África, quando ela submergiu, apareceu a Lemúria, que era composta de pequenas ilhas, uma ilha, outra maior, como se fosse o que chama, eu acho que é o que chama arquipélago, né? Ficava tudo assim perto. Então surgiu a Lemúria. O que aconteceu com os sobreviventes foram encaminhados para a Lemúria. Então, os habitantes da Lemúria foram extraterrestres e humanos feitos aqui, que eram os escravos. E a Lemúria, ela desenvolveu muita tecnologia também. E alguns deles, como tinham os poderes, usavam os poderes mentais, né, também. Eu depois vou fazer um vídeo sobre a Lemúria novamente, sobre Kundalini, falando da inversão dos polos. E é melhor porque o assunto aqui não é bem esse, né? O assunto aqui é mais sobre Adão e Eva, né? Mas também
não tem muito o que falar sobre isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se tem mais alguma coisa. E essa é a historinha do Adão e Eva, né? Porque eles chamam essa árvore que o Enki tentou, uma das ervas, que era a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então diz que a árvore deu a Eva o direito de procriar. É possível, né? Não existe ervas e coisas que as mulheres antigas tomavam, uns chazinhos disso e daquilo, para ou evitar ou para fazer nascer uma criança. Então, deve ser isso. Isso aqui é mais provável que seja realmente a verdade. Então, os dois comeram, né? Tiveram filhos. Deixa eu ver onde é que estava o... Bom, então é só mesmo. Há pouca coisa para falar, então aí vocês que pesquisam, leem lá a parte da Bíblia, onde fala do Adão e Eva. Essa historinha que eu nunca aceitei, mesmo quando eu comecei a ler a Bíblia, eu era adolescente. Essa historinha que mandaram colocar que a Eva foi feita da costela do Adão. Sabe para que foi feito isso? Para que o homem dominasse a mulher. E não tem nada disso. Os dois devem ter o mesmo direito e devem ter respeito mutuamente, devem ser tratados como iguais. A diferença entre o homem e a mulher é que o homem tem um físico mais forte, né? A mulher também, físico forte para aguentar uma criança de 3 quilos, de 2 quilos, sei lá. Eu não sou mãe, não sei, mas aquilo pesa muito. Mas tem mulheres também muito fortes, mas a mulher mesmo feminina é uma mulher mais delicada, já pela própria natureza. E o homem, assim, mais bruto, vamos dizer. O homem mais bruto, o homem mesmo, macho, é mais bruto, né? E veja as formas do homem totalmente masculinas, né? Você olha, ele parece um tronco. E a mulher, né? Toda cheia, toda assim. A diferença é que a mulher, ela é criadora, como o pai e mãe criador e ela então tem essas formas bem femininas, que todas as curvas são geometria sagrada feminina, porque ela gera, né? Toda a parte geradora, ela é curva, onda que é curva, pode ser assim, pode ser assim, pode ser em círculo, são formas geométricas sagradas que têm a ver com a gerar, né? Senhores, então espero ter ajudado e agora a seguir eu vou fazer então um vídeo falando sobre a inversão dos polos, o evento solar e o que aconteceu, né? E o próximo evento, próxima inversão dos polos, a gente não sabe quem é que vai, que eles chamam emergir, subemergir, que não é, né?
Se, por exemplo, a terra vira, a água vira. E aí, ó. Bom, senhores, então tudo de bom, paz e luz a todos. Fiquem na paz. Deixa eu ligar aqui.